Agora já falei aí dos temperamentos, eu vou trazer mais algumas dicas para se autoconhecer, se autocontrolar, para realmente se entender. E aí, a primeira dica que eu trago aqui é assumir os próprios sentimentos. E aqui o autor Marshall Rosenberg, ele vai falar no livro Comunicação Não Violenta que todos os nossos sentimentos são ocasionados por alguma razão e nós somos os responsáveis por eles. Então a gente deve conhecer os nossos conhecimentos, saber como expressá-los para viver bem em comunidade. E aí a gente pode notar que vários conflitos acontecem no nosso dia a dia exatamente por não saber se comunicar de uma forma tranquila, de uma forma não violenta. Por exemplo, o marido acabou de chegar em casa e aí a esposa chega e já vai cobrando, não, por que que você não jogou o lixo? Por que que você não chegou cedo? Vai acusando de coisas sem entender, né? Pode ser que ele realmente chegou tarde porque pegou engarrafamento, pode ser que não jogou o lixo porque realmente saiu atrasado do trabalho, enfim. Então, a gente precisa trabalhar nesses quatro passos. E quais são eles, né? O primeiro passo é a observação, ou seja, observar o que está acontecendo, sem julgar, sem colocar, tipo, meu filho acordou 10 horas da manhã, então ele é preguiçoso. Não, a ideia não é taxar a pessoa a partir do que você está observando. A ideia é realmente observar. O que é o fato ali? Seu filho acordou 10 horas. E aí, esse é o fato. Então, o que é que esse fato despertou em você? Quais foram os sentimentos que foi despertado? Você viu ali que seu filho acordou tarde e você ficou preocupado porque ele não acordou cedo o suficiente para ir para a aula, por exemplo? Então, qual foi o sentimento que despertou esse fato que aconteceu? Então, com base nesse sentimento que você identificou, em cima desse fato que aconteceu, qual é a necessidade que você sente que precisa ser resolvida? E aí, nesse sentido de necessidade, é tipo, ó, meu filho acordou tarde, eu fiquei preocupado, e a necessidade que eu tenho é de saber o que está acontecendo. Então, o último passo dessa comunicação não violenta é exatamente, já observei, já percebi o que está despertando um sentimento em mim, já sei o que eu quero. Então vou falar, olha, filho, eu observei que você acordou tarde, eu fiquei preocupado porque eu queria saber o que estava acontecendo com você, se você está sofrendo de alguma forma, por isso você acordou tarde. Queria realmente abrir esse espaço para o diálogo. Então, passando por esses passos, a chance de você ter uma discussão é menor. Por quê? Porque você está processando o que está acontecendo à medida que vai acontecendo. E aí isso não quer dizer que seja do dia para a noite que você vai conseguir aplicar esses passos. Não quer dizer que vai ser fácil também. Mas quer dizer que à medida que você for realmente se conhecendo, olhando para o seu interior, você vai conseguir olhar para o mundo ao seu redor de outra forma e se relacionar com as pessoas de uma forma mais pacífica, de uma forma mais controlada, certo? Outra dica aí também para relacionamentos em geral, namoro, amizades, relacionamento com os pais, com os irmãos, com amigos, é o que Gary Chapman vai falar no livro As Cinco Linguagens do Amor, e aí ele vai dizer que todos os nossos relacionamentos estão relacionados com essas linguagens e a gente nos sentimos, não, nós nos sentimos amados e manifestamos o nosso amor de formas distintas. E aí ele classifica em cinco formas. Quais seriam essas cinco formas, né? Palavras de afirmação, ou seja, falar para outra pessoa coisas positivas que acabem motivando a fazer alguma coisa. Atos de serviço, ou seja, fazer ali alguma coisa pela outra pessoa. Presentes, e aí esse já está auto-explicado. Tempo de qualidade, ou seja, estar realmente presente com a pessoa e aproveitando aquele momento. E aí o exemplo mais claro disso é quando você está com seus amigos, você deixa o celular de lado e foca realmente na conversa que está acontecendo. Então, o tempo que está sendo gasto ali é um tempo de qualidade. E algumas pessoas sentem mais amadas
quando aproveitam esse tempo de qualidade. E por fim, o toque físico, ou seja, o carinho, o afago, o abraço, o beijo, são para cada pessoa, assim como para os temperamentos, tem um mix, né, dessas características, mas sempre vai ter uma que você se identifica mais ou que você manifesta mais o seu amor. E à medida que você consegue entender o como você ama e como você se sente amado, você também consegue equilibrar aí vários problemas da sua vida, né? Porque você, diante de, por exemplo, seu amigo acabou se estressando e falando alguma besteira com você, e você pode realmente se sentir muito ferido porque, na verdade, a sua linguagem do amor é palavras de afirmação. E quando você conta para outra pessoa vai dizer: Poxa, que besteira, não precisava ter ficado chateado com isso. Porque provavelmente para essa pessoa, a palavra de afirmação já não é uma linguagem tão forte. Então, a gente tem que lembrar que o Senhor nos conhece por inteiro e nos conquista também de forma particular. Então, para cada pessoa, Deus atrai de uma forma diferente. E aí, não necessariamente por uma dessas 5 linguagens, mas Deus gosta de atrair pelo conhecimento, algumas pessoas que são mais racionais, por músicas, pessoas que são mais artísticas, por sentimentos, pessoas que têm esse sentimentalismo mais forte. Então, o Senhor também trabalha o relacionamento conosco de forma muito pessoal. E nós também devemos prestar atenção como nós nos manifestamos em relação ao nosso amor a Deus. E aqui nessa imagem tem alguns exemplos mais como uma brincadeira, né, de como identificar essas 5 linguagens relacionadas aí com café, para quem gosta de café. Quem não gosta, talvez a imagem não faça nem muito sentido. Mas, tipo, palavras de afirmação, seu café é bom. Atos de serviço, fazer algo pela outra pessoa, né? Fiz café. Presente, aqui está um café que eu comprei para você. Tempo de qualidade, vamos lá comprar seu café. Então, está ali junto, né? Vivenciando alguma coisa. E toque físico, deixe-me te segurar como um café. Ou seja, tem toda uma linguagem aí voltada pro café, que é só uma brincadeira, tá? Quem não gosta de café pode substituir por qualquer coisa que goste. Só para exemplificar. Outra forma aí que eu estou trazendo como uma forma de se conhecer é o que Greg McCall fala no livro Essencialismo, e aí ele define dois tipos de pessoas, né? A pessoa essencialista, que é aquela pessoa que foca principalmente no que ela julga interessante, julga relevante para a sua vida, e pessoas não essencialistas. E aí a pessoa que se conhece é capaz de identificar aquilo que realmente é importante, ou seja, que é essencial e o que é trivial na sua vida. E à medida que a gente consegue realmente identificar o que nos é mais importante, a gente consegue estabelecer prioridades, a gente consegue estabelecer o que é que a gente vai fazer em meio a tantas atividades. Porque a gente sabe que nossa vida é repleta de coisas para fazer, mas que nós não temos tempo infinito. Então nós precisamos ir priorizando, nós precisamos ir colocando o que é mais importante na frente do que é menos importante. E aí, a partir do momento que a pessoa se conhece, ela é capaz de direcionar a própria energia para aquilo que realmente importa. Então, para nós cristãos, a gente acredita o quê? Que o que é realmente importante é a santidade. O que é realmente importante é nós alcançarmos o céu. Então, não faz sentido a gente dividir todo o nosso esforço para fazer inúmeras coisas e não estar buscando a santidade. Ou seja, não adianta ganhar o mundo e perder o céu. Então, a busca pela santidade é o que é essencial para a nossa vida. Então, é para aí que a gente deve direcionar a nossa energia. Porque se a gente direciona a nossa energia aqui para várias direções, a gente acaba andando muito pouco em direção a elas. Agora, se a gente coloca a nossa energia no que realmente é importante, a gente avança mais rápido e vai mais longe. Então, essa imagem quer dizer exatamente isso. Se a gente coloca essa nossa energia mais forte no processo de santificação, a gente consegue adentrar mais rápido e mais forte na santidade. E aí a gente lembra, né, que a consagração é uma forma aí de tornar santos, né? A pessoa se abandona nos braços de Nossa Senhora e deixa que ela haja.
tome posse de tudo que temos, né? Eu tô indo muito rápido, vocês estão conseguindo acompanhar. Qualquer coisa, falem aí. Quiserem acrescentar alguma coisa, podem falar também. E eu vou continuando, se não tiver nada. Outra ideia, né? Aí já muito. A gente já passou ali naquela frase de Santo Agostinho, né? Do conhece-te, aceita-te. E aí a gente começa a entrar no transforma-te, né? No supera-te. Com esse outro livro, que é O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, que ele vai dizer que todo hábito que nós temos pode ser substituído pelo novo hábito. E aí a gente precisa fazer o quê? Cortar o que estimula esses hábitos ruins. E precisa ser destacado que esse é o processo lento, né? Ele fala aqui de um processo que dura em torno de um mês ou mais para se conseguir substituir um hábito por outro, porque o hábito quando a gente tem, ele tá tão intrínseco na gente, a gente já tá tão acostumado a agir de tal maneira que para perder esse hábito é difícil. E aí um exemplo simples é que tipo, você toda vida que você se deita na sua cama, na sua rede, você deixa a sua chinela no chão e quando você acorda, você já sabe mais ou menos onde está a sua chinela, porque você já está acostumado a deixar a sua chinela naquela posição. Então você levanta e já está quase com os pés em cima da chinela. E isso nada mais é do que um hábito. À medida que você deixar a sua chinela em outro canto, você vai se acostumar com esse outro canto. E aí a gente pode trazer isso para a nossa vida espiritual também. Porque há pecados que as pessoas já estão tão arraigadas, tão amarradas com esses pecados que se tornou um hábito se confessar, cair novamente, se arrepender novamente e, enfim, entra nesse ciclo, né? E aqui uma imagem que o Charles usa no livro é relacionada à fumaça. A fumaça não, ao fumante, né? Que tem esse vício na nicotina, claro, acaba sendo algo também aí voltado para a parte biológica, para a parte química, mas não deixa de ser um hábito. Então a pessoa tem essa vontade de fumar, por exemplo, e aí ela se estressa com a rotina e vê nesse momento de fumar um ato de relaxar e acaba tendo essa recompensa, e aí ela acaba entrando nesse ciclo vicioso de estou estressada, vou fumar que vai passar. E aí entra nesse looping sem fim, até que quando ela vê, já está viciada de forma 100%. E aí a gente pode colocar aí qualquer pecado, né? Muita gente tem aí o pecado da pornografia, da masturbação, muitos outros aí, e acaba sendo um ciclo vicioso. Então, para abandonar o pecado, a gente precisa colocar um novo hábito aí, né? Então, abandonar o que está estimulando, ou seja, no caso desses dois que tem aí, né? Pornografia, masturbação, deixar de lado certos sites, certas conversas, certos amigos, certos ambientes e buscar realmente substituir por outras coisas, exercício, por uma vida espiritual, uma vida de oração, de autocontrole. Então, à medida que a gente vai trabalhando o nosso autoconhecimento, nós vamos identificando o que é falho, vamos aceitando, claro, que isso existe em nós, mas vamos também buscando modificar. E aqui está um exemplo de como modificar. Substituir algo ruim por algo bom. Não é à toa que os santos sempre buscam um caminho de oração, um caminho de santidade, um caminho de, de um ordinário espiritual como um todo. Exatamente para ir se policiando, né? O que São Paulo vai dizer do vigiai e orai. E aí pode ser que muitas pessoas estejam pensando, não, mas essa história de se mudar é difícil, é algo que não existe. E aí aqui tem mais uma classificação de outra autora, que é a Carol Dweck, que ela aponta em outro livro, o Mindset, que existem dois tipos de pessoas. Pessoas que pensam como eu acabei de descrever, né? Que vê desafio como algo a ser evitado, obstáculos como algo a ser desistido, habilidades como algo que fosse intrínsecos a elas, que não vê essa possibilidade de mudança
E enquanto existem pessoas com mindset de crescimento, que a psicóloga define, né? Que ela já vê os desafios como algo a ser superado, os obstáculos como algo a ser ali transpassados, as habilidades para serem desenvolvidas. Então, são pessoas que acreditam no potencial de mudança. E hoje eu estou também querendo provocar vocês a sair, talvez, dessa configuração mental, por assim dizer, né? De achar que é impossível mudar, é impossível tomar certas decisões e acreditar que vocês são capazes, sim, de viver a santidade, são capazes, sim, de adquirir novas habilidades à medida que vocês acreditarem em vocês mesmos. Então, se vocês querem se consagrar, precisam acreditar realmente que vocês vão conseguir se consagrar. Se vocês querem aprender a tocar violão, vocês precisam realmente acreditar que você precisa se dedicar a tocar violão para aprender a tocar violão. Não vai ser do dia para a noite. Ou jogar um esporte, ou, enfim, correr 1 quilômetro. O atleta vai se preparando, né? Ele não nasce pronto. Então, essa é a principal mensagem. Nós não nascemos santos. Ser santo é um desafio. Então, se é um desafio, a gente precisa acreditar que ele é possível de ser alcançado. A gente precisa acreditar que esse desafio vale a pena ser vivido, que esse desafio nos leva para algo além. A santidade nos leva ao céu. Então, eu trago esse slide em específico para fazer essa provocação, certo? Não desistam, a gente já caminhou muito até aqui e nós somos capazes de caminhar mais. Basta apenas acreditar, se apoiar aí na graça de Deus, se apoiar na comunidade, nos irmãos de comunidade que possam aí ajudar a se desenvolver, certo? E aí entra a ideia, né? O como evoluir. No curso de autoconhecimento que eu fiz há algum tempo atrás, ele trazia a ideia de ressignificar memórias. Porque a gente passou lá no começo, né? A gente estava falando, vamos identificar o que aconteceu no nosso passado, que nos traz características do que nós somos hoje. Então nós precisamos olhar para o que aconteceu e ressignificar. E lá atrás eu disse, pode ser que existam pessoas que se sentem independentes de outras hoje porque não tiveram afeto paterno ou materno. E aí precisa olhar para essa realidade e talvez identificar que essa mesma pessoa pode ser alguém que é mais independente do que a média das outras pessoas para suas atribuições. Então é alguém que, por exemplo, consegue ter um domínio muito mais tranquilo da própria casa, um domínio muito mais tranquilo dos cuidados pessoais do que outras pessoas têm. Também pelo fato de ter tido essa ausência paterna ou materna, acabou desenvolvendo essa característica, né, de não ser dependente em outros aspectos. Então, a gente precisa olhar para o que aconteceu de ruim e também identificar o que aquilo contribuiu de certa forma para nossa caminhada, para a nossa presença humana hoje em dia. E aí entra mais uma vez, né? Questionar como as pessoas próximas te enxergam. Porque muitas vezes nós nos enxergamos distorcidos, nós nos enxergamos de uma forma pior ou melhor do que realmente somos. Então, essa visão exterior acaba nos fazendo enxergar mais de perto a realidade. Não que a outra pessoa tenha ali a absoluta certeza de quem você é só por lhe conhecer. Mas ela lhe ajuda a enxergar pelo menos o como você está transparecendo para as outras pessoas. E aí eu peguei essa imagem de um vídeo da Dove, da marca lá, né? Sem ser propaganda. Mas enfim. Que a pessoa se descrevia, e aí tinha um desenhista que não tinha visto a pessoa ainda e desenhava. E outra pessoa que tinha conversado com essa mesma pessoa descrevia. E aí quando colocava lado a lado, a pessoa que se autodescreveu descrevia uma imagem bem diferente do que ela realmente era. E a imagem que a pessoa terceira, né, que conversou com a pessoa descreveu era bem mais próxima da realidade. Isso só com a pessoa ouvindo e escrevendo, né, desenhando. Então, é mais para ilustrar como realmente a gente se enxerga de forma distorcida. E que isso também é um motivo importante
para a gente viver em comunidade, porque o viver em comunidade também nos ajuda a santificar. Além disso, nós precisamos estabelecer novas metas, né? Identifiquei que tenho tal característica e eu não quero mais essa característica, ela não me ajuda a ser santo, então eu preciso estabelecer, olha, preciso superar isso, preciso criar um hábito que me ajude a superar isso, como a gente falou um pouco atrás. Então, todos esses passos nos ajudam a evoluir, a nos superarmos, certo? E aí, essa busca por Deus, o caminho de santidade, acaba também nos revelando quem nós somos. Porque se a gente lê lá no livro de Santo Agostinho, Confissões, que acaba sendo uma autobiografia conhecidíssima, em que Santo Agostinho fala ali que sempre buscou a verdade, e nesse processo que ele foi buscando a verdade em vários locais, ele acabou conhecendo a Deus, que é a própria verdade, e à medida que ele conhecia a Deus, ele também foi se conhecendo. Então, da mesma forma que aconteceu com Santo Agostinho, também acontece com nós mesmos. Quando nós buscamos a Deus, nós vamos conhecendo a Deus e também vamos nos conhecendo, porque o Senhor nos conhece por inteiro e vai nos revelando também quem somos. Então, Santo Agostinho também vai dizer, né, nas Confissões, que Deus é o princípio e o fim de tudo, que Deus é o Senhor do tempo, que tudo corre para Deus, que 1000 anos para Deus é como um piscar de olhos. Então, o Senhor que conhece todas as coisas também nos conhece e é capaz aí de nos revelar quem nós somos, certo?